Preste atenção nesses ensinamentos condensados nesses dois versos. Diz assim, Êxodo capítulo 23, no verso 29. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Eu não preciso explicar esses dois versos para você, porque o pessoal aqui do meu canal já é muito conhecido, já é muito entendido da palavra de Deus. O que a gente precisa aqui retirar é esse néctar, esse princípio condensado aqui. Veja, a primeira coisa que você deve entender, que Deus tem bênçãos, Deus tem promessas, Deus tem projetos para liberar para o seu povo. Para você, meu amigo, Deus tem projeto para a sua vida. Deus tem bênção, aleluia. Deus tem milagre, Deus tem propósito. Deus tem muitos desafios para fazer na sua história. E Ele é um Deus galardoador. Ele é bom. Ele quer ministrar na nossa vida. Ele quer nos dar propósitos e desafios. Ele quer nos levar para lugares altos. No entanto, a segunda parte desse conhecimento condensado que a gente viu diz assim, olha, mas vocês não têm capacidade, não são numerosos o suficiente para aguentar o tranco, para aguentar a pressão, porque cada bênção adicional, cada cargo maior, cada responsabilidade que alguém recebe, traz consigo muitas bênçãos, é verdade, mas traz consigo muitas pressões, muito trabalho, muito desafio, e se você não for uma pessoa capacitada para lidar com isso, você vai deixar isso se esvair pelas suas mãos, você vai perder as bênçãos que Deus te deu. Tem muita gente que recebe bênção, mas está perdendo a bênção todos os dias e sempre está sem bênção nas mãos. E aí você pergunta, mas meu amigo, você não serve a um Deus que abençoa? A pessoa fala, eu sirvo. E Deus não tem te abençoado esses anos todos? A pessoa diz, tem. E por que você vive sem nada? Você vive aí pedindo, indo atrás, correndo e sempre parece que está aí ó, no prejuízo. A pessoa diz, não sei, porque Deus me dá, mas nada fica nas minhas mãos. É por isso que Deus está dizendo através desses versos condensados que eu não vou te dar uma terra tão grande desse tamanho porque você não tem condição de lidar com isso. Então a segunda lição que a gente tem nesses versos condensados é Deus, como o maior gestor do universo, a pessoa mais sábia de todos, não vai colocar na sua mão algo que pode se esvair pela sua falta de competência ou, e aí é muito importante a gente entender isso, que pode destruir você. Né? Preste atenção, às vezes uma responsabilidade muito grande para uma pessoa que não tem a competência de lidar com ela, acaba e destrói o emocional dessa pessoa de uma forma que essa pessoa papoca, explode, depois não serve mais para nada. Então, um ato de preservação de Deus é Deus reter as bênçãos. Deus não está retendo as bênçãos porque ele é mau. Deus não está retendo as bênçãos porque ele não entendeu a inteligência de perceber quão bom você é. É exatamente porque ele te conhece que ele diz, eu não posso te dar mais, amigo. Porque se eu te dar mais, você vai se lascar tanto, então calma aí. E a terceira lição que a gente tira desse texto, para você ver, né, como a palavra de Deus é profunda, como ela tem ensinos condensados tão poderosos. A terceira lição que a gente tira desse texto é o fato de que se você crescer, se você se tornar mais numeroso, então ele vai te conceder a terra. Existem essas bênçãos retidas que Deus está segurando porque a gente não tem condição de lidar. Mais uma vez que a gente se aprofunde, se a gente cresça, a gente se capacite, a gente se torne maior e mais capaz de lidar com a cruz nessa vida, com a cruz que ele tem para a gente carregar, com o peso da obra, mas então Deus vai dizer, rapaz, aí, você não estava preparado antes você não ia aguentar o tranco, mas agora eu estou percebendo que você pode mais, que você merece mais, que você pode fazer mais coisas pelo reino de Deus se eu te levar para lugares altos. E é aí que Deus vai liberar mais bênçãos para nós. Entendeu os princípios? 3 princípios que eu tirei desse verso e a gente pode entender isso. Como é que eu faço para aproximar as bênçãos de mim? Como é que eu faço para liberar essas bênçãos retidas? Eu preciso construir, né? Me capacitar mais, ser a pessoa capaz de lidar com os lugares altos. Ser
uma pessoa mais capaz de lidar com as pressões, dos desafios e das bênçãos que vêm sobre a minha vida, porque cada bênção traz consigo uma cruz e eu preciso ser capaz de lidar com essa cruz. Quer receber mais bênçãos? Se torne maior. Quer receber mais bênçãos? Aguente mais o tranco, tem um couro grosso. E aí eu quero ler um versinho para a gente, se abrilhantar esse nosso momento, que diz assim, olha só o verso, Lucas capítulo 12, no verso 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Eu vou ler de novo porque ele é forte. É importante você levar para o seu coração nesse momento, porque isso aqui é outra sabedoria muito condensada. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando e você ainda está dormindo. Eu sei que você entrou nesse vídeo, você clicou, você ainda está meio assim, o que está acontecendo? Eu vou dizer esse verso e você precisa internalizar ele no seu coração. Diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Há quem diga, Deus me dê mais. Há quem peça em oração, Deus derrama mais bênçãos. Há quem diga, Deus faça uma chuva de bênçãos ser derramada sobre nossas vidas. E não percebem que quando estão pedindo mais, a quem muito foi dado, estão também pedindo muita responsabilidade, muito problema para resolver, muito desafio. Por que que Deus vai te dar uma bênção grande? É para, através da sua vida, você edificar uma necessidade nessa terra. Significa que com toda a bênção vem uma necessidade maior. Se você aguentava uma bênção você aguentava uma necessidade Se você agora vai receber duas bênçãos, então você tem duas necessidades para cuidar. Entendeu? Não é acumular, é ser porta para transformações sociais. E eu quero dar outro verso para você, para brilhantar de novo esse momento que diz assim, Mateus capítulo 25, no verso 28 e 29. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui a gente percebe que a pessoa que não lidou direito com as bênçãos que Deus colocou na sua mão, com as responsabilidades, com a sua mordomia cristã, o que vai acontecer com você? Você não lidou direito, você não cuidou, você não fez como devia ter feito. Deus vai retirar da sua mão, vai dizer, você não aguenta, você não lidera bem, você não aguenta a pressão, tá tudo se perdendo quando a gente coloca na sua mão. Que pessoa difícil, que pessoa complicada. A gente coloca uma responsabilidade, se esvai, coloca uma bênção, se esvai, não retém, não faz, não produz, não leva para frente. Então o que a gente vai fazer? Tira de você e dê para aquele rapaz ali que tudo que a gente coloca na mão dele, ou para aquela moça de Deus, porque tudo que a gente coloca na mão dela se multiplica. Então quem mais tem, mais será dado. E quem não tem, porque não está conseguindo gerir, não está conseguindo levar para frente, então ela vai acabar sem nada mesmo. Tem uma dinâmica aqui, tem um fluxo de coisas acontecendo, a gente está aprendendo essa dinâmica, a gente está aprendendo a olhar com olhos espirituais a dinâmica da vida. Por que que isso acontece? Por que que tem gente que a gente olha e sempre tem mais? E por que que tem gente que a gente olha que sempre tem menos? No núcleo está essa espécie de gerenciamento da bênção que Deus colocou e a capacidade de gerenciar e aguentar a pressão nesse processo. Amigo, veja só. Muita gente de sabedoria popular gosta de falar a seguinte frase, dizendo assim, olha, se me pagassem mais, se me dessem mais oportunidade, eu demonstraria quão bom eu sou. Eu mostraria o precioso e profundo e maravilhoso profissional que eu poderia ser se me desse mais dinheiro, se me desse mais oportunidade, se me desse mais desafio. Mas como estão me pagando pouco, mas como estão me dando só essa responsabilidade pequena aqui, então vou fazer só o básico. Porque eu também não vou trabalhar assim, não vou demonstrar minha capacidade toda sem me darem o devido valor. Então, se me pagassem mais, recebiam algo super legal, super profundo, super bonito. Há quem diga essas coisas, isso está muito forte na sabedoria popular. O irmão já ouviu alguma vez um verso desse? Uma pessoa proclamando uma sabedoria popular dessa, um senso comum? Se me pagassem mais, eu faria melhor. O problema é que não me pagam, então também não vou fazer, porque não estão merecendo. Acontece que quem fala essa frase, e a gente agora percebendo de uma forma maior, mais profunda,
Quem fala essa frase nunca está entregando nada melhor, porque também ninguém está considerando ela bom o suficiente para pagar mais. Ela nunca demonstrou socialmente que poderia realmente entregar algo melhor, porque nunca fez. Não tem frutos para mostrar, não tem assim um legado, não tem uma construção social, uma honra social que diga, tá vendo? Olha as obras daquele cidadão, olha como ele é bom, olha como ele multiplicou no passado, então vamos dar mais para ele. Você não tem isso, por quê? Porque você nunca fez, e você nunca fez porque ficou dizendo que se me pagassem eu faria. E no fundo, se alguém chegar agora e dar assim, ó, vou te pagar mais para você fazer melhor, você não consegue porque nunca fez, nunca se esforçou, nunca foi além. Então, a verdade é o seguinte, a gente faz primeiro, a gente demonstra as obras primeiro, a gente demonstra que consegue mais e aí Deus derrama mais. Primeiro ele coloca um talento, multiplicou para 2, então bota agora mais 1, mais 3, mais 4. A questão é assim, demonstre para os seus frutos que você pode mais e as pessoas vão derramar mais no seu colo e na sua vida. E não o contrário. Olha quantas vezes eu percebi em reuniões de diversos tipos, desde a situação profissional até a situação eclesiástica. Que a gente está reunido como grupo e vendo uma necessidade na igreja, vendo uma necessidade no campo missionário, vendo uma necessidade num departamento empresarial, vendo uma necessidade grande, e a gente começou a citar o nome das pessoas. O seu nome já foi citado por aí em reuniões, sendo considerado para lugares altos. E a gente diz, o que você acha do fulano? Para a gente botar naquela igreja ali. Aquela igreja, o pastor está se aposentando, é uma igreja grande, uma igreja bonita, merece alguém que tenha capacidade, que aguente o tranco. O que você acha do fulano? Aí vamos ver as obras do fulano, vamos pesquisar sobre a vida dele. Pesquisa, cava, e o que você consegue encontrar é muita esperança, mas fruto mesmo não. É muito assim, não, mas pode ser que se a gente desse, ele desenrolava. Mas a gente não pode dar uma responsabilidade grande só na promessa. A gente precisa de algum fruto, algum sinal da ação do Espírito. Quantas vezes o seu nome... Aprenda isso, amigo, eu vou dizer isso como revelação. Você está achando que ninguém olha para você, que ninguém lhe considera, que Deus não abre uma porta, mas eu vou dizer como revelação para você. Nesse exato momento, existem reuniões que estão citando seu nome e estão julgando as suas obras. Estão analisando de perto, cavando para ver se você merece lugares mais altos. E o que eles estão descobrindo é que não conseguem perceber em você ainda esse potencial. E por isso que eles não entregam mais. Por isso, esse momento que você está vivendo agora, que você acha que está esperando as bênçãos chegar, você está dizendo assim, eu estou no momento de espera, porque Deus, diz para a gente esperar, então aqui, esperando a bênção. Você não está esperando nada não, que nada vai chegar quando você espera. O que você devia estar fazendo é se preparando para receber bênçãos maiores. Porque no dia que você puder demonstrar por frutos e obras que você pode mais, aquela reunião que está falando seu nome vai dizer, pô, chame fulano, porque ele já demonstrou que consegue. Eita, amigo, pare de achar que você está esperando e comece a crescer. Porque quando você atingir a capacitação necessária, Deus vai derramar a bênção, as bênçãos que estão retidas para você. Agora, eu poderia aqui ficar agora, nesse próximo momento, falando com vocês sobre, vamos falar sobre capacitação, sobre construir uma habilidade, sobre, mas aí você já tem os seus amigos aí, influenciadores na internet que já falam sobre esse tema, eu já tenho milhares de mensagens que eu já toquei nesse tema, eu quero evitar um enfado com você, e eu quero assim fazer um corte aqui no vídeo. Em vez de eu passar 15 minutos falando sobre como você deve crescer, se desenvolver e amadurecer e ficar mais forte para Deus abençoar você, eu vou cortar aqui, cortei 15 minutos, botei aqui do lado, que meu propósito está sendo fazer vídeos mais curtos, menores e uma injeção assim forte, conceitual. É você tomar uma injeção e fazer, buf, eita meu Deus, vou sair, vou fazer, vou trabalhar e amanhã tem mais. Então, meu propósito está sendo assim agora. Então, eu vou cortar aqui e vou direto para duas propostas para você fazer que são verdadeiros hacks da vida.
Hack, aqueles atalhos assim, aquela coisa que você vai passar na frente de um bocado de gente só por estar praticando esses métodos que eu vou entregar para você. Eu poderia trazer muitos mais métodos, mas como eu estou querendo fazer algo mais rápido, eu vou dar 2 caminhos mais rápidos para você conseguir liberar as bênçãos de Deus, tá certo? Um é mais conhecido e o outro talvez você esteja se esquecendo desse. E eu vou relembrar você, tá certo? Combinado? Para a gente trazer o primeiro hack, o primeiro atalho, a primeira maneira de você conseguir mais rápido aproximar essas bênçãos da sua vida, eu vou trazer para você Juízes capítulo 7, no verso 2, que diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. A gente viu nos versos de Êxodo inicial, que tem aquela sabedoria condensada que eu trabalhei com vocês, de que Deus estava falando: olha, quando vocês ficarem numerosos o suficiente para suportar a terra, para conseguir essa vitória, eu vou dar para vocês. Mas aqui a gente está vendo um processo inverso, é Deus reduzindo os números para que as pessoas não tivessem um grande orgulho de achar que foi seu próprio mérito que venceu a batalha. E a batalha deveria ser vencida na dependência, na fé, na coragem, na confiança do Deus do impossível, do Deus de Israel. E através dessa vitória, né, que só poderia ter sido Deus que deu, porque o número de pessoas era menor, essa vitória iria glorificar a Deus, porque seria um testemunho para as nações em volta de que Deus está abençoando ali a Gideão, a Israel e toda aquela nação. Então, a Bíblia é recheada de passagens que demonstram que Deus vai abençoar o menor para que ele possa vencer o maior e nessa vitória, né, glorificar a Deus e testemunhar a todos a ação de Deus. De maneira que eu posso trazer aqui um ensinamento diferente para nós, dizendo o seguinte: olha, se a gente agir com fé, coragem e obediência à palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, presta atenção que a gente está aqui pensando que nós vamos ser agentes de Deus nessa vida e nessa terra, agindo com uma fé sobrenatural, e vamos manifestar o reino de Deus a partir da nossa fé, nossas obras, mas não só manifestar o reino, mas manifestar aquilo que diz respeito a nós nesse reino, aos propósitos do chamado de Deus. Se a gente conseguir exercer isso e fazer isso com uma fé profunda, forte e uma coragem assim grande mesmo, a gente vai estar na frente de 20.000 que estão com medo. A gente vai estar na frente de um bocado de gente que está desatenta, porque nós vamos estar com sangue nos olhos, com vontade de vencer. Vamos estar trabalhando no momento que os outros estão dormindo. Vamos estar ali, na força do Senhor, o Senhor nos sustentando. Então, a minha palavra para você ganhar um atalho para receber essas bênçãos mais rápidas é o seguinte: uma fé poder... Presta atenção, aqui é palavra para você. Você às vezes acha que minha palavra está muito simples, muito óbvia, então coloque em prática e veja a bênção acontecendo. Presta atenção. Se você colocar sua fé em ação, essa fé vai te dar mais potencialidade do que uma pessoa mais competente do que você teria, mas que está com medo no coração. Uma pessoa com coragem e fé na força do Senhor, pode mais do que uma pessoa com muita capacidade, mas cheio de insegurança e medo no coração. Entendeu? Logo, existem muitas pessoas que são mais capazes que você nesse mundo. Muitas.
Mas muitas. E muitas não têm a coragem que você tem. Então, exerça sua fé e passe na frente de um monte de gente. E só por você estar exercendo sua fé, Deus vai dizer, rapaz, vamos dar mais para aquela moça? Vamos dar mais para aquele rapaz? Porque essa fé aí, ó, tô honrando essa fé. E não tem um que não aparecesse com a fé poderosa diante de Deus, que ele não honrasse com muitas bênçãos, com muitas provisões e com muitos milagres, tá certo? Agora, só para a gente pontuar aqui, uma pessoa capacitada e com fé é superior a uma pessoa que não tem preparo e com fé, certo? Então, ó, estou aqui, estou sem preparo, mas se eu estou com coragem, eu estou com fé, você alcança alguns lugares bons. Mas se você se dedicar com zelo a se preparar na força do Senhor, então você vai poder muito mais. Então aqui não é uma ode a você ter fé e esquecer do resto. É dizendo o seguinte, a fé te catapulta, mas a preparação e a fé te joga mais longe ainda. Combinado? Viu? Poderoso. E no segundo hack a gente vai entender que na época do livro de Gênesis a gente vivia os patriarcas. E nos patriarcas as tribos que andavam ali pelo deserto ou que acampavam eram menores, eram 200, 250 pessoas. Tinha um líder, Abraão, Jacó, e esse líder era o pai de uma família e tudo que eles podiam resolver, de repente esse líder tinha uma capacidade adequada para resolver todos os problemas que apareciam, porque era um público menor, era como se fosse uma igreja de 200 pessoas. Um pastor numa igreja de 100 pessoas, de 150 pessoas, ele é capaz de resolver a maioria dos problemas que surgem. Acontece que no Êxodo, a gente percebe que esse povo ficou enorme dentro do Egito, e chegou o momento que esse povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, e Moisés ainda está com a cabeça dos patriarcas. Ele vai ter que gerenciar as demandas e os problemas de mais de 1 milhão de pessoas. Ora, se eu tivesse uma tribo de 250 pessoas, eu conseguia resolver as demandas que chegariam com maior tranquilidade. A minha capacidade era do tamanho da minha cruz. Mas, diante de 1 milhão de pessoas, será que eu consigo resolver 1 milhão de pessoas sentado na minha tenda aqui, ó, dizendo, você tem que dar 10 mil reais para ele. Próximo. Você tem que entregar o terreno que o outro está pedindo. Próximo. Você devolva a mulher do outro. Se você for pegar a mulher do outro. Próximo. Você acha que eu consigo resolver o problema de 1 milhão de pessoas? Aí veja o que o sogro de Moisés falou com ele. Diz assim, Êxodo capítulo 18, no verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Foi isso que a gente conversou. Aquela fila enorme de pessoas, de 1 milhão de pessoas, todo mundo com as suas demandas na frente da tenda do Moisés. Moisés aqui julgando todo mundo. E este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde, né? O dia todo resolvendo problema, o dia todo resolvendo problema. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar. E todo esse povo o espera desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. E eu decido entre as partes, e ensino-lhes o decreto e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Olha, aqui nós encontramos o mesmo dilema lá do começo. Olha, você não consegue fazer isso sozinho. É um trabalho grande demais, um desafio grande demais, é uma bênção grande demais e com problemas grandes demais. Uma pessoa só não é capaz de gerenciar isso sozinho. O que você está fazendo não é bom. Sabe o que vai acontecer se você ficar fazendo isso? Você vai se lascar todinho, você vai se quebrar, você vai se esgotar
e vai perder essas bênçãos todas. O pessoal vai ficar sofrido, angustiado, oprimido, porque não vai ter julgamento justo, não vai ter julgamento na hora certa, todo mundo vai viver uma opressão. Tá tudo errado, Moisés. Acontece que, às vezes, a gente já recebeu uma bênção grande, a gente já recebeu, né, um desafio, uma proposta maravilhosa para a nossa vida. A gente aqui está correndo para se preparar, para correr atrás, para conseguir aguentar tudo isso, mas a nossa mentalidade está lá nos patriarcas. A gente ainda não entendeu que a gente tem que ser maior para aguentar isso tudo, e a gente está só tentando multiplicar o nosso esforço até de madrugada, mas não é assim que a gente vai resolver a questão. Olha, você tem que achar soluções que possam multiplicar a sua força, mas que não dependam de você. E é essa a sugestão que o Jethro vai dar. Diz assim, olha só, Êxodo capítulo 18, no verso 19. Agora, ouça-me, e eu lhes darei o conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto os decretos e as leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e os inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Primeiro de tudo, ele determinou a função principal de Moisés. Olha, você vai cuidar da relação do povo com Deus, aquilo que é mais necessário, aquilo que só você pode fazer, essa relação com Deus, tá certo? Combinado, Moisés? São questões grandiosas que vão ficar com você. Depois ele determinou uma questão, olha, sabe esses decretos que você ensina ao povo, essas leis que você tem recebido de Deus, você precisa organizar esse material, organizar numa apostila. Estou aqui elaborando. Essa apostila precisa ficar acessível para todo mundo. As leis, a Constituição precisa ficar acessível para as pessoas. A lei precisa ser estabelecida. Você precisa criar estruturas e processos que não dependam de uma pessoa, mas dependam de pessoas que cheguem lá, consultem a lei, vejam qual é o julgamento certo e apliquem o julgamento certo. E agora, com base nesse material que você desenvolveu, você tem que achar pessoas capazes, honestas, né? Que não tenham amigos de ganho desonesto, mas sejam tementes a Deus. Gente boa, gente capaz de sentar, né? Ver a lei aqui, ver o decreto, ver o que você organizou, ver a questão e julgar as questões mais simples. E aí você vai botar assim, ó, a pessoa mais capacitada, chefe de 1000. A pessoa ali menos, vai chefe de 100. Aquela mais da periferia, chefe de 50. E você faz uma organização aqui, uma estrutura, e aí você tem, ó, um processo funcional que você agora vai conseguir gerenciar 1 milhão de pessoas a partir desse novo processo. Você em si mesmo não tem a capacidade de levar essa cruz sozinho. Mas, se você organizar um processo competente, estruturar uma ideia, os decretos e a lei de forma coerente, que todo mundo consiga acessar, e se todo mundo tiver como resolver suas questões através da multiplicação das pessoas, você consegue lidar com um povo enorme, com a multidão de gente. Combinado? Tranquilo, Moisés? Vamos fazer dessa forma? Então, essa palavra de Deus para você. Às vezes você não tem como crescer muito, você chegou no seu limite e os desafios ainda continuam sendo grandes demais. Você precisa criar um processo novo, uma sabedoria nova, precisa organizar de forma que não dependa de você tudo. Tem gente que não sabe largar o osso, é centralizador, mas quanto mais centralizador você é, mais bênçãos retidas vão ficar na sua vida, amigo. É isso que eu estou dizendo. Por que tem bênçãos que estão sendo perdidas na sua mão? Por que tem bênçãos que não estão chegando? Porque você não se organizou. Você precisa se organizar, criar uma estrutura, criar um processo, criar um método que multiplique a maneira como você atinge essa sociedade. Às vezes você é uma pessoa muito intuitiva, tudo resolvia sentindo no coração, mas chega uma hora que você não pode mais ficar sentindo tudo, você tem que organizar, tá aqui esse material, isso aqui eu resolvi isso, isso aqui eu resolvo dessa forma, e começa a ser mais metódico.
entendeu? E aí você também precisa arranjar uma equipe que te ajude, ou seja, multiplicar a sua força e se concentrar naquilo que você é mais forte. Veja, são dois atalhos, dois hacks para você não ficar pensando só em capacitação pessoal. Se você for uma pessoa de fé, se for uma pessoa corajosa, de iniciativa, de energia, de ação, você vai muito mais além do que muita pessoa capacitada, mas que está com medo. Tá certo? E também, se você conseguir multiplicar, criar um processo, criar um fluxo, mesmo que você não seja competente para lidar com tudo, mas se você criar um processo que seja, você também consegue desbloquear muitas bênçãos de Deus na sua vida. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que você tenha se inspirado em alguma coisa, nem que seja só para dizer assim, rapaz, tive uma ideia enquanto o Felipe estava falando. Se eu conseguir fazer isso, eu estou muito feliz de ter te ajudado de alguma forma, tá certo? Combinado? Eu vou ficando por aqui, amigo. Se o irmão quiser me abençoar, não se constranja, porque tem sido muito importante a participação de todos vocês com um valor de oferta que cada pessoa traz para a minha vida. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com, e manda sempre lá uma mensagenzinha para nós, porque quando eu abro ali um valorzinho que chega, eu vejo lá, fulano mandou para mim, deixa eu ver o que ele tá falando. Eu clico, aí ele diz, ó, Felipe, obrigado, Deus abençoe você, tenho sido abençoado. Eu vejo as palavras que vocês estão mandando, tá certo? Combinado? Veja, não esquece de comentar aí, ó, nos comentários, escrever assim, show, Felipe, né? Porque às vezes você não quer escrever nada porque não tem nada o que dizer. Aí você só bota assim, show, Felipe, que aí eu sei que você assistiu até o final. Se você ficar comentando muito sem escrever show, Felipe, eu sei que você não veio até o final. Eu vou ficar até te julgando. Aí, ó, comentou sem ver tudo, né? Tá certo? Se inscreve no canal, aperte no sininho, dê o like aí no botão, aperte o botão de like aí e a gente, ó, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais.